Não, a Tô sem gente a galera aí, pode. mas. Não, você Ah, pode apresentar, igual a Lilian também na aula passada, ela fez a hum, apresentação dela, hum. e estava na sala eu, ela e o Kennedy, né? E o Kennedy, né? Eu tenho até que ver com o Kennedy aqui se Vai ele tá continuar. aqui, se ele tá aqui perto aqui, se ele tá online. Você tem notícia Ah. dele? Você Não tem, conseguiu? professor, não tem, não tem. Eu sei que eu estava na exegese, ele saiu também, então eu não sei, sabe? Eu não sei como é que tá. Né? Eu não Mas sei. vocês não têm se falado esses dias não, né? Não, não fala, não tem falado. Tá. Deixa eu só E mandar uma mensagem para ele aqui no WhatsApp, um instante. Vou ver fica, se tá? ele Fica à vontade, fica à tá, vou vontade. ver se ele tá por aqui, Tá, para ele entrar na tá, sala ok, também. ok. Um instante. O senhor sabe se vai voltar presencial? O senhor está na secretaria, de repente o senhor quer essa informação? Rapaz, assim, a ideia é cogitada, sabe? Uhum. Nós estamos assim ansiosos para voltar, Hum. até para animar mais os alunos, né? O pessoal. Ver se dá uma mudada, né? É, mas assim, a gente não tem nada concreto ainda, sabe, André? Mas acredito que talvez assim para o semestre que vem é possível que retorne, né, professor? Eu creio que sim, porque o pessoal está falando das atividades do pessoal da prefeitura, né, das escolas municipais, Ah, é verdade. e assim, eu fico achando interessante é que eles querem liberar para as crianças e não fala nada das faculdades onde atende os adultos, né? Sim, exatamente, é E a verdade. É criança verdade. ela é muito mais vulnerável no sentido de É, não observar as regras, né, de sim, sim, regras sim, com sanitárias certeza, e né? tal, É, e eu fico encabulado com isso. Assim, na minha ideia, era melhor liberar as faculdades, as universidades, as escolas particulares é, gente, de ensino médio para cima e deixar as crianças mais reservadas, né? Na minha certo. ideia, mas os caras tá É, querendo liberar as crianças primeiro, é meio estranho, é, mas fazer o quê, né? Então, André, você ficou de falar hoje dois tópicos, né? Embora é, seja embora seja um tema geral, praticamente, é né? geral. O tema geral são as sete igrejas e você ficou de falar dois tópicos, né? São as sete mensagens, não é isso? Sim. E as sete E igrejas e a história eclesiástica. exato. Então tá bom. Então, se você quiser já começar, pode ficar à vontade. O Kennedy mandei a mensagem que ele não respondeu ainda, mas eu estou gravando a aula. Depois, se ele quiser acompanhar a gravação, ele fica à vontade. Então, Sim. pode começar a sua exposição. Ok. Como havia sido determinado para minha parte, Aham, eu vou começar com as sete mensagens. certo. E então, cada uma das sete mensagens, elas precisam conter um endereço, Uhum, uma autodesignação, uma análise, que essa análise pode ser um elogio, uma repreensão ou ambas. certo, Tem que ter uma das características delas também é exortação e uma promessa àqueles que vencerem, isto é, os que por meio de sua conduta demonstrarem que são verdadeiros cristãos. Então essas são o que contém as mensagens do qual nós vamos falar agora. Tem todas essas certo, características. certo, Cristo selecionou criteriosamente os títulos com que designou a si mesmo, em harmonia com a situação reinante de cada uma dessas igrejas. Na igreja de Esmirna, por exemplo, que passava por um período de sofrimento, para eles, Cristo é aquele que esteve morto e tornou a viver. Está registrado em 2:8 de Apocalipse. Mas a maioria das igrejas parece não estar sofrendo a ponto de experimentar o martírio no tempo que João escreve isso. Assim, embora o livro de Apocalipse, num reflexo à perseguição de Nero e na certeza de que haverá perseguições posteriores, tenha como robustecer aos cristãos para o martírio. Também tem por alvo fortalecer a resistência deles contra as concessões para com a cultura mundana. Então nós vamos falar aqui da primeira igreja,
que é a igreja de Éfeso. Nessa igreja, de cara nós vemos que tinha lá uns hereges, os nicolaítas, Aham. e na verdade esses heréticos, eles eram seguidores de Nicolau de Antioquia. Certo. André, só um minutinho, desculpa a Ah, tá, interrupção. ok. É assim, só a título de introdução, é, eu quero fazer uma pergunta, uma provocação, até para ajudar você também a discussão. É, na sua leitura com relação às 7 igrejas, você você conseguiu alguma informação com relação à ordem que elas foram escritas? Tem alguma, por exemplo, tem alguma, digamos assim, alguma mensagem por trás da ordem em que as cartas foram escritas? Por exemplo, ele começa pela igreja de Éfeso, né? Você está Sim, começando a falar dela. sim. Por que Éfeso é a primeira e não Esmirna, né? E não Pérgamo? Não sei se você conseguiu essa leitura, porque, se eu não me engano, o Carson vai falar que as igrejas estão, na sequência que João colocou, não foi uma sequência aleatória. João, ele escolhe essas igrejas, ele escreve nessa ordem, começando por Éfeso, depois vai para a próxima, para a segunda, para a terceira, por causa de sua localização geográfica e a pessoa portadora da carta, né, ou o mensageiro que levaria essa carta, ele facilmente faria um percurso, começando por Éfeso, até chegar à última carta, que é a igreja de Laodiceia, por uma rota já definida, uma rota já conhecida, Estabelecida, né, professor? estabelecida Conhecida, naquela né? época, que facilitaria hoje a gente chamaria a logística, né? Na época de Uhum, João não tinha esse termo, mas uhum. facilitaria a logística do alcance do mensageiro nessas cartas. Então, é algo assim interessante para a Interessante, né? introdução da sua discussão. E outra coisa também é que, eu sei que você vai falar isso, mas eu quero falar só para Uhum. fomentar mais ainda, é que as igrejas eram realmente igrejas literárias, né? Igrejas Sim. que realmente existiram, não Físicas, né, professor? físicas, não eram figura de linguagem, igrejas Uhum. realmente existentes, cada uma com a sua característica, né? Eu sei que quando você for tratar lá da história eclesiástica, você vai falar Sim, sobre elas de forma mais clara, mais direta, né? E são igrejas, são igrejas reais, verdadeiras, e que as mensagens escritas para elas têm também uma aplicação para o futuro, no caso, para sim, nós hoje, né? Que sim. essa mensagem escrita lá, ela transborda para o futuro, que aí nos alcança hoje. Então, eu quero que você também aponte essas questões. Você vai falar da mensagem, se a mensagem serviu só para elas e quais são as mensagens, então, em que aspecto essa mensagem nos alcança hoje. Então, pode ficar à vontade, é só para provocar aí a sua Tá. discussão. Então, igual eu estava falando, na igreja de Éfeso, a igreja já combatia uns certos hereges, né? Uhum. Então, de imediato, já serve para o dia de hoje também, né? De Sim, cara, porque sim. a nossa igreja hoje enfrenta, eu digo, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, independente da denominação, ela enfrenta uma série de heresias hoje, né? E Uhum. principalmente por falta de conhecer as escrituras, né? Muitos têm se levado à perdição e ritualismos e muita coisa que realmente não condiz com a real palavra de Deus. Então, em Éfeso, existiam esses seguidores de Nicolau de Antioquia, e um dos 7 homens escolhidos para servirem à mesa na igreja primitiva de Jerusalém, no caso era o Nicolau, aconteceu então, como que ele se tornou um apóstata, né? Nós podemos deduzir
de afirmações dispersas de Apocalipse 2 e 3, que os nicolaítas participaram da adoração e da imoralidade dos pagãos. É possível que a elogiosa opção que eles faziam à igreja de Éfeso tenha produzido uma divisão naquela comunidade cristã, o que levou cristãos ortodoxos dali a perderem seu amor, o primeiro amor, uns pelos outros. Então, isso realmente... Pode o senhor ficar falando, professor? Não, pode continuar. Então, isso, o que aconteceu, que eles perderam o primeiro amor, acontece também diretamente nos nossos dias hoje, né? Então, como eu falei desses hereges, desse falso ensino que acontece hoje com a igreja contemporânea, aconteceu lá na primeira mensagem, quando João escreveu a mensagem às igrejas, né? Então, como aconteceu lá, acontece nos dias de hoje também. Certo. E, assim, na sua concepção, e segundo o Gandhi, né, ele vai falar que esse Nicolau, né, é um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos lá em Atos dos Apóstolos. Lá tem um Nicolau. Até porque o termo é Nicolaitas. Só que Sim. eu já vi em outras pesquisas, em outras leituras, que não há uma certeza de que realmente, de que esse Nicolau lá do Atos dos Apóstolos seja o mesmo de Seja diácono, Apocalipse, né? seja o Entendi. mesmo. Embora o único Nicolau que a Bíblia fala seja ele, né? Pode ser outro Nicolau que apareceu lá para atormentar a igreja de Éfeso, ou pode ser o mesmo que foi escolhido, porque aquele lá de Jerusalém, o local dele era Jerusalém, ele estava servindo em Jerusalém, e essa igreja que você está se referindo é em Éfeso, né? Em Então, Éfeso. a gente pode deduzir o seguinte: ou Nicolau fundou essa seita e estava divulgando essa seita lá em Éfeso, ou então é outro Nicolau de Éfeso, né? Então, tem esse viés aí, para a gente não ficar só na afirmação de Gandhi, que pode ter outras afirmações também, né? Mas Certo. pode continuar. Vamos para frente, que o tempo está correndo aqui. Vai lá. Tá, então vamos para a segunda igreja, que é a igreja a segunda mensagem no caso, que é a igreja de Aham. Esmirna. Certo. Então, na igreja de Esmirna, a perseguição de 10 dias que sobreviria à igreja de Esmirna, está no capítulo 2, no versículo 10, refere-se a um breve período de perseguição, como os 10 dias da prova de Daniel e de seus 3 amigos na Babilônia. Aqui o autor faz uma referência da perseguição da igreja com que Daniel foi perseguido, né, os seus amigos durante a vida, né, de Cativeiro Daniel, babilônico. do cativeiro, exatamente, do cativeiro Uhum. babilônico. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. Ele começa falando assim: o trono de Satanás em Pérgamo, no 2:13, faz referência ao fato que aquela cidade era o centro de culto ao imperador na província da Ásia, sendo a cidade dominada por um gigantesco altar dedicado a Zeus. Na colina próxima, o maná prometido aos vencedores simbolizava a vida eterna. Compara-se com isso a autodesignação de Jesus como pão da vida, em cumprimento tipológico do maná historiado no Antigo Testamento. O simbolismo da pedra branca, escrita com um novo nome e conferida aos vencedores, significa o direito que eles têm de entrar na vida eterna, pois o maná era comparado às pedras brancas, e eles eram usadas para condição de passagem e como voto de absolvição e aprovação. Certo. Essa é a igreja de Pérgamo, né? Exatamente. Uhum. Só para acrescentar, a igreja de Pérgamo é de lá que vem a expressão pergaminho, né? Porque foi nessa cidade de Pérgamo que eles inventaram o pergaminho, por isso que tem esse nome, pergaminho. Só uma observação. Tá. Pode continuar. A igreja de Tiatira. Mensagem para ela, né? As numerosas guildas comerciais da cidade industrial de Tiatira levaram muitos cristãos, membros de tais corporações, a participar de festejos pagãos que anteriormente faziam parte de suas atividades. Parece que havia uma profetisa falsa
sarcasticamente apelidada de Jezabel, uma alusão ao nome da iníqua esposa do rei Acabe, lá no Antigo Testamento. Uma mulher oriunda de Tiro, que encorajava essa forma licenciosa de liberdade. Então, trazendo para hoje, né? Então, existe isso também, né, professor? Esse tipo de gente que vem para enganar, que vem para destruir, que vem para confundir os verdadeiros cristãos. O que a igreja de Tiatira sofreu lá, hoje nós sofremos isso também. E ela era chamada de profetisa, né? Sim, sim. Profetisa. E engraçado que não era o nome dela, né? Eles colocaram alcunha nela Alcunha, exatamente, Jezabel, né? né? Jezabel. Pelo fato deve ser da maldade, né? Da questão da idolatria, né? Da promiscuidade que existia na época lá do culto pagão a Baal, talvez se referia a essa profetisa. O grande problema, se a gente for contextualizar, é exatamente esse. A gente tem que ter cuidado para não, no caso, confrontar o ministério feminino usando essa questão, né? Porque isso aí não é pelo fato dela ser mulher que ela foi chamada de Jezabel, né? Ela foi apelidada Sim, de Jezabel, não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser uma pessoa idólatra, uma pessoa perversa, uma pessoa herética, né? Então, é nesse sentido que ela é comparada com Jezabel. Mas exatamente, hoje né? tem pessoas assim, e não só do sexo feminino, né? Exato. Do masculino Hoje, também. Jezabel é, do sexo masculino, né, professor? exatamente. Se a gente puder, no caso, fazer uma relação, tem os Acabes, né, de hoje. Os Que Acabes de hoje. toleram, que aceitam, né, que gostam dessa questão, desse pecado, e envolve a sensualidade, envolve a prostituição, em todos os sentidos. Então, assim, só para a gente ter cuidado, para a gente não generalizar tudo, né, e saber fazer uma interpretação correta e contextualizar isso, né, para os nossos dias. Então, beleza, pode Exatamente. continuar aí. Tem a próxima, né? Tem a Sardes. Uhum, Sardes era, por si só, uma cidade notável por sua imoralidade já. E o uhum. efeito disso sobre a igreja cristã dali era que somente poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras. Mais uma vez, contextualizando com hoje, realmente parece que é o que acontece, né? Muita promiscuidade, são poucos, acredito, que estão com as vestes, digamos, extremamente limpas, com as vestes limpas. Mas tem um Uhum. povo de Deus aí eleito, com certeza, e que caminha firme, né? Tem A aqueles que não se cidade, contaminaram, né? isso tem, sim, nós temos, graças a Uhum. Deus, entre nós, os que não É, estão contaminados, né? é. A cidade também era famosa por uma indústria de tinturaria de lãs. Por conseguinte, Cristo prometeu aos vencedores que andarem com ele, por contraste aos vestidos, vestes brancas. Interessante, né? Interessante que o que a gente percebe as mensagens às igrejas é que Jesus realmente ele traz muitos elementos da mensagem, elementos que fazem sentido para cada uma das igrejas, né? Como você está falando aí, quando Jesus fala veste branca, traz sentido, faz um contraste às vestes coloridas que eles produziam. E assim sucessivamente, né? Então, Jesus traz essa... Você falou lá da outra igreja, lá do pão vivo, né? Do maná, da pedra branca. Então, Jesus sempre A traz igreja de Esmirna é isso. de Esmirna, né? Jesus traz essas figuras para que a mensagem faça sentido a cada uma delas. Porque aí é que a gente percebe a individualidade de cada uma, né? Então, quando Jesus vai tratar com cada igreja, com cada comunidade, cada uma apresenta uma característica diferente. Isso. Isso é Ele usa dessas interessante. características, né, professor? Ele usa das características da cidade, da região, que o povo já Exatamente. conhece, para É, falar é por isso que ele fala lá, eu ao conheço as povo tuas dele. obras. Então, de fato, Jesus conhece não só o que as pessoas faziam, mas também conhece o contexto social, o contexto econômico, as Exatamente. ansiedades de cada um, o sofrimento de cada um. Então, Jesus sabe tudo, né? Ele é o que É anda no meio verdade. realmente das igrejas, né? É Mas pode, verdade. pode dar sequência aí. Igreja de Filadélfia agora.
A população da cidade de Filadélfia era pequena em razão de terremotos frequentes. Era uma região que sempre acometida de terremotos. Por isso mesmo, a igreja cristã dali era relativamente pequena. Na qualidade de quem tem autoridade de admitir ou negar entrada no reino messiânico, aquele que tem a chave de Davi, o Senhor promete admissão aos crentes filadelfianos, contra os quais não dirige nenhuma crítica. Os pré-tribulacionistas tomam a promessa feita à igreja da Filadélfia. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui, né, quem é pré-tribulacionista não vai passar nada. Aproveita o gancho de Filadélfia, né, professor? Exatamente. A grande discussão é essa, né? Exatamente. Assim, Jesus fala para essa igreja, né, que te guardarei da hora da tentação. E aí as pessoas pegam essa passagem e interpretam que é o arrebatamento antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Só que é o seguinte, existe muita discussão em torno disso, porque se você for fazer uma analogia com o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, Deus guardou o povo lá durante as pragas do Egito, as 10 pragas. Deus não tirou o povo do Egito, mas os guardou lá. As pragas não os atingiram. Outra coisa interessante, no Apocalipse nós temos, de um lado, Deus, do outro lado, as forças malignas, e parece que a igreja fica no meio desse conflito cósmico. Há um conflito entre Deus e as forças do mal. E a igreja parece que fica no meio desse conflito. O Osborne vai dizer que ele vai chegar à conclusão seguinte: Deus vai trazer juízo sobre as forças do mal e sobre os ímpios, e as forças do mal vão perseguir o povo de Deus. Aí, lá no Apocalipse, não fala mais a expressão igreja, mas fala o povo santo. O povo santo vai ser perseguido pelas forças do mal. Do outro lado, tem Deus trazendo juízos que serão executados através dos selos, através das trombetas e através das taças. Então, são 3 categorias, digamos assim, de juízo de Deus. Só que o Osborne vai dizer que a igreja será guardada, os juízos de Deus não atingirão a igreja, né? Os juízos de Deus vão atingir o mundo ímpio e atingir as forças do mal, né? Que aqui estará agindo o falso profeta e o anticristo, estarão aqui agindo fisicamente, conforme o Apocalipse fala. Então, Deus trará juízo sobre esses 2 personagens, e ao passo que a igreja será guardada durante esse período. A igreja, o povo santo, é o que diz Apocalipse. Então, existe essa discussão, né? Quem é esse povo santo? Será os que se converterão, então, depois do arrebatamento, segundo a visão pré-tribulacionista? Será a própria igreja que enfrentará, pelo menos, o começo da grande tribulação, segundo os midi-tribulacionistas? Ou será a igreja que enfrentará as forças do anticristo e que muitos morrerão, porque a Bíblia diz que a besta vai matar e vencer alguns, e muitos morrerão debaixo da perseguição do anticristo e do falso profeta, e que só encontrarão Jesus quando Jesus descer em glória e que vai levar essa igreja para os pós-tribulacionistas. Então, há esses três pontos de vista que devem ser considerados, porque todos usam referências bíblicas, todos usam a história. Exatamente. Então, qual dos 3, né, vai se cumprir? Qual agenda Deus vai obedecer? Qual é a agenda? A agenda do pré-tribulacionismo? A agenda do mídia? Ou Deus não vai considerar nenhuma das agendas? Deus não é obrigado a considerar nenhuma. Né? Deus não é obrigado. Então, Deus é o Deus da história. Ele está no controle de tudo. Ele muda o curso da história se ele quiser. Né? Sim. Então, pode continuar. E pegando esse gancho do senhor aí, para os pós-tribulacionistas, um texto que eles gostam de usar é João 17,15. Não peço que tires do mundo, mas sim que ele os guarde do mal. Aí eles
transformam isso aqui, né, que vai passar tudo, que a besta vai matar alguns e tal, Aham. e usam esse pedaço aqui para falar que a igreja vai passar sim a grande tribulação. Exatamente. Exatamente. Então, assim, cada um vai usar os versículos e agora Uhum. tem que De passar pelo acordo com o que lhe, crivo. de acordo com o que lhe convém, né, professor? Mas igual o senhor É, falou mesmo. De repente, é, isso não está na agenda de Deus, né? exatamente. Assim, é porque a Bíblia, ela é muito complexa. Não tem como você Uhum. ficar catando, né? Cata um pouco de versículo aqui, cata um pouco ali em outro livro, faz ali uma Sim. conjectura de um lado, faz É. emenda um quebra-cabeça. Então, Assim, assim dessa maneira, professor, desculpa, a pessoa aham, escreve a história do jeito que ela quer, né? é Tirando os exato. pedaços, É, uma porque assim, coxa de ó, retalho aí que. é, porque se a gente for olhar para o Apocalipse lá de João, eu não sei se você já tem a obra do Osborne, que é o Apocalipse, né, uma análise exegética. O que que o Osborne vai fazer? Ele vai pegar o Apocalipse do começo ao fim e vai fazer uma análise exegética do que João escreveu. Então ele pega o Apocalipse de forma linear, de forma sequencial, fluida. Aí, quando você lê ele, aí você começa a entender assim mais claramente o Apocalipse sem fazer todo esse jogo de montagem de versículo de um lado para o outro, entendeu? Certo. Então, é isso que deve ser levado em conta. Mas, vamos lá, dá Ok. sequência aí. Laodiceia. A cidade de Uhum. Laodiceia era um próximo centro banqueiro, localizado onde se manufaturaram roupas de lã negra, como corvos de rebanhos de carneiros que ali eram criados. Era também um centro de estudo de medicina, em particular um famoso pó frígio, usado para a cura de enfermidades oftalmológicas. Provinha dessa região. Tão autossuficiente era Laodiceia que após o destrutivo abalo sísmico isso aconteceu por volta do ano 60 depois de Cristo, a cidade não precisou de ajuda financeira oferecida por parte de Roma, do Império Romano, para sua reconstrução, tanto que eles eram bem abastados financeiramente. Em clara alusão a esses fatos, Cristo censura, né, aos cristãos laudicenses por causa de sua pobreza e nudez espiritual, em meio à abastança, aconselhando-os a adquirir tesouros espirituais e as vestimentas e vestirem-se de vestiduras brancas da justiça. Se a gente fazer uma alusão para hoje, realmente a gente vê muito isso, né, professor? É, Existem pastores. e outra coisa que Jesus fala para a igreja de Laodiceia é que eles comprem colírio, né? Você falou uma coisa interessante, é que apesar deles fabricarem colírio, eles eram cegos espiritualmente. E aí Jesus diz: aconselho que você compre colírio para que você veja, para que você enxergue. Porque Jesus mais disse que eles eram cegos, pobres e nus, pobres, né? uma oposição do que a Espiritualmente. cidade era, né, professor? Isso é uma oposição que os laudicenses tinham tudo, tinha colírio, tinha roupa, tinha dinheiro, mas não tinha o principal, né, que era uma visão espiritual limpa. Exatamente. Então, aí, mais uma vez, a gente percebe que Jesus conhecia exatamente o ponto do problema, né? Jesus ia lá na raiz do problema e mostrava para ele: olha, vocês têm dinheiro, mas vocês são pobres. Vocês Sim, têm roupas, né? Mas estão nus. Vocês têm colírio, mas são cegos. Então é isso que Jesus está trazendo, esse contraste, né? Da realidade econômica e social que eles viviam lá naquela época. exatamente. Professor, agora eu vou falar, já falei as 7 mensagens, agora eu vou fazer uma síntese das 7 igrejas e história eclesiástica, Ok, vai lá. tá? As igrejas às quais foram dirigidas as 7 mensagens existiam como assembleias locais na Ásia Menor. É aqui que a gente já falou no começo da Uhum. nossa gravação, que eram sim igrejas físicas, né? Que realmente Reais, né? existiam, reais, físicas reais, Uhum. né? E que existiram sim no primeiro século da nossa era. Ok. E elas representam, mas também representam tipos de igrejas, segundo Gandhi, que têm existido por toda a história da igreja. Essa é uma linha que segue que essas igrejas representam essas igrejas, elas representam a história da igreja ao longo dos séculos, né? Representa Cada uma fases da delas, história, né? fases, exatamente, É. fases da história
durante o início até hoje, né? E tem se apresentado algumas hipóteses para isso. Embora a gente tem que deixar claro que nem todos concordam com isso. Uhum. Que são características dominantes das sete igrejas. Nessa ordem que elas são mencionadas, elas simbolizavam os traços e desenvolvimentos históricos específicos dentro da cristandade, durante as sucessivas eras da história eclesiástica. Certo. Por exemplo, Éfeso representa a igreja apostólica, que é a igreja que iniciou, né? Que trabalhou duramente, arduamente, que foi bem o início da igreja onde Cristo apresentou seu ministério. Certo. A igreja de Esmirna já é a igreja pós-apostólica, que foi duramente perseguida por Nero e vários imperadores, né, que foi igreja extremamente perseguida. A igreja de Pérgamo é a igreja cada vez mais mundana, depois que o imperador Constantino, isso aconteceu no ano de 303, quando a igreja ela se alia ao Estado, né? Uhum. Ela se institucionalizou, né? Nessa época. Isso, nesse momento, nessa institucionalização da igreja, ela se torna mais mundana. Praticamente fez do cristianismo a religião oficial de Roma. Uhum. Aí depois vem a igreja de Tiatira, que é considerada a igreja corrupta da Idade Média, mas tem algumas ressalvas que a gente vai fazer. A igreja de Sardes é a igreja da Reforma, com a sua reputação de ortodoxia, mas ausente da vitalidade espiritual. Aqui é um ponto também que muitos não concordam, né? Nessa linha que a gente está falando. Tem a igreja de Filadélfia, a igreja dos reavivamentos modernos e dos empreendimentos missionários globais. E, por fim, nós temos a igreja Laodiceia, que é a igreja contemporânea. É uma igreja extremamente morna, focada muito no materialismo, né? E a apostasia e de extrema abastança. Certo. Mas se você continuar analisando o Gandhi, ele mesmo vai dizer que esse ponto de vista aí, ele tem algumas dificuldades. Sim. Porque vai ter momentos em que não vai encaixar, Não vai, né, professor? não vai Justamente. encaixar aquela mensagem para determinado período da história. Você pode até continuar e você vai entender. O Sim, Gandhi vai sim. trazer essa correção. Ele fala, por exemplo, que a igreja de Tiatira recebe maior pontuação do que, em geral, seria atribuída à igreja da Idade Média. Conheça as Certo. tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Então, quer dizer, se ela representa a igreja da Idade Média, que é a igreja é o período das trevas, como é que pode as Exatamente. obras dela ser maior do Maior do que lá, do que o então, início, o berço, né, professor? é, Realmente fora. então Realmente realmente não dá. aí existe uma falha. Então, esse método de interpretar as sete igrejas como sete fases da história, em alguns pontos coincide, né? É uma Sim, coincidência. Mas, assim, é mais fácil a gente acolher essas sete mensagens num todo, né? E sim, entender o seguinte, que da mesma forma que foi na época de João, que João escreveu, também da mesma forma é hoje. Pode existir sim, alguma comunidade, né, em pontos isolados. Pode existir alguma comunidade que apostata, mas também pode existir outra que é uma comunidade fervorosa, que é uma comunidade sofredora, que não nega o nome de Cristo, enquanto em outro lugar pode ter uma comunidade que apostata. Em um lugar pode ter uma comunidade que é rica, outro pode ter uma sim. comunidade que é pobre, né? Então, assim, a gente pode pegar o conjunto das sete mensagens e Trazer para aplicar hoje, né, professor? Aplicar hoje. hoje, entendendo que cada uma tem uma especificidade, né? Entendeu? Sim, sim, Então, sim. é mais prático a gente fazer assim, do que pegar e tentar fazer esse marabalismo aí de tentar encaixar. Esse que é o Das problema eras dessas da história. interpretações, viu, André? Esse é um problema, é a gente tentar pegar nosso ponto de vista e querer encaixar
dentro das Escrituras. Tem hora que não dá certo, porque a Bíblia não foi feita para isso, né? Ele fala também da igreja de Sardes, que isso aconteceu durante a Reforma. E Sardes, a igreja da Reforma, com reputação de ortodoxia, mas sem ausência da vitalidade espiritual. E ao contrário, né, professor? Durante a Reforma teve essa quebra, que a igreja estava totalmente contaminada, e a Reforma Exatamente. existiu justamente para quebrar, para limpar, para ver se, né, partia Exato. com um lado totalmente oposto Foi um do que a momento igreja de Roma de vinha. reavivamento, né? De retorno Sim, às Escrituras, né? é outro ponto que Exatamente. não bate, né? Não bate. Não Então, bate. isso, Professor, e aqui eu finalizo, professor. Finaliza a certo. história eclesiástica, as 7 mensagens. Não, tá ótimo, assim, eu agradeço aí a sua participação, né? A participação do Kennedy está aqui caladinho, ele Eu vi, entrou ele aqui entrou aí. na sala. Também, Bem-vindo, eu Kennedy. mesmo. Você conseguiu acompanhar aí, né, Kennedy? Consegui sim. Tá ótimo. Inclusive, eu tenho uma dúvida depois, na hora que abrir aí para as dúvidas. Tá, você quer falar alguma coisa, Kennedy, do que Na foi? verdade, eu tenho uma dúvida, professor, sobre. Porque, assim, foi levantada essa questão aí do pré-tribulacionismo, né? E essa questão Sim, englobando a volta de Jesus. E meu caso é o seguinte: eu sempre gostei mais da interpretação pré-tribulacionista, né? ela, Que, de ela, maneira ela é mais geral, atraente, né, Kennedy? ela é mais atraente. A gente imaginar que não vai passar Ela pela também me grande atrai. tribulação. Ela também me Só que atrai. aí, ô professor, eu tava dando uma olhada sobre isso, e aí Ah, eu vi um argumento, assim, um argumento pós-tribulacionista, se eu não me engano, amilenista, eu não tenho certeza, mas eu lembro que ele era pós-tribulacionista e me pareceu um argumento muito bom, sabe? E aí eu queria você, saber a opinião do senhor, ver se você tem procede. esse argumento aí? Tem, eu vi aquele Rodrigo falando, aquele arqueólogo que é da Sei. Adventista. Ele é Ele adventista. Sei. falou, ele falou o seguinte, ele falou que essa ideia pré-tribulacionista, ela nunca foi apoiada pelos pais da igreja e que se a gente for pegar os teólogos ao longo da história, não vão ter muitos teólogos que produziu teologia que apoiava essa questão e que mais do que isso, essa visão, essa interpretação pré-tribulacionista, ela é muito recente, inclusive, de 200, 300 anos para cá, Ela que é do foi século surgir XIX, ela. né, Eu acho um Kennedy? Do argumento século muito, muito XIX, né? É, ela então, aí eu nasceu, achei ela muito, muito, muito é, interessante, sabe? essa visão nasceu, inclusive tem uma obra de Scofield. Ele até lançou uma Bíblia, a Bíblia de Estudo de Scofield, em que ele criou seminários para ensinar essa nova visão. Ela começa com o dispensacionalismo. Então, o que é o dispensacionalismo? Ele divide a história da humanidade em dispensações, né? Então, temos ali basicamente 7 dispensações, em que o Apocalipse é a última dispensação e que ela inicia, ela é a penúltima, né? Porque, aliás, a penúltima é a dispensação da graça e a última dispensação é a tribulação. E sendo que a dispensação da graça, ela se encerra, é preciso ter um evento para ela se encerrar e dar início à última dispensação chamada a grande tribulação. Aí o que, que ele vai dizer? Que o evento que dispara ou dá o start para início da última dispensação é o Volta, arrebatamento da né? igreja. A igreja sendo arrebatada, segundo essa visão, fecha-se a porta da graça, que é a penúltima dispensação, para dar início à última. Aí daí faz toda uma Uhum. construção baseada no livro lá de Daniel, Ezequiel, são os livros escatológicos do Antigo Testamento, com os sermões escatológicos dos evangelhos e o próprio Apocalipse, né? Como a consumação. Então, essa visão tem essa abordagem, só que ela, como o Kennedy está dizendo aqui, ela é uma visão nova,
ela nasce com o movimento do dispensacionalismo, ela ganha força com o movimento do pentecostalismo. Então, é realmente nova, precisa ser mais estudada, precisa ser mais elaborada. Hoje nós temos o dispensacionalismo progressista, em que trabalha, é até bom vocês dar uma olhada, ele já deu uma recapitulada em muitas de suas doutrinas, para exatamente ter apoio aí dos teólogos mais tradicionais da história, né? Então, Kennedy, tem essa visão mesmo. O Rodrigo Silva, ele vai discordar, porque ele parte do ponto de vista histórico do Apocalipse. Se você lembrar, nós falamos aqui de 4 pontos de vista, né? Nós temos lá o preterista, nós temos o futurista, nós temos o histórico e nós temos o idealista. Então, o Rodrigo Silva, como um bom adventista que ele vai partir do pressuposto histórico, né? Que o Apocalipse é um livro histórico e que a gente olha para a história do Apocalipse e tira lições de lá, entendeu? Então, ele não vai realmente acreditar no pré-tribulacionismo, realmente ele não vai, por E causa essa questão, do ponto de vista dele. Entendi. Essa questão como é que eu posso dizer, do pré-tribulacionismo, ela nunca ter sido citada pelos pais da igreja, faz o argumento pós-tribulacionista ficar muito forte. Você não acha, não, enfraquece o pré-tribulacionismo, né? Acaba enfraquecendo. Porque depois que eu ouvi isso, eu achei que um grande argumento ao pós-tribulacionismo, porque eu sempre acreditei e gostei no pré-tribulacionismo, mas depois que eu ouvi isso, eu achei um argumento muito, muito contundente assim, em relação ao pós-tribulacionismo, né? Aí, nesse sentido, Kennedy, eu te oriento e te aconselho a você dar uma olhadinha no dispensacionalismo progressista, dá uma olhadinha lá que pode te ajudar a aliviar essa tensão, tá? Sobre isso. Mas, assim, em suma, né, eu quero agradecer o André pela exposição, né, o Kennedy pela participação. Essa é a ideia mesmo da nossa discussão, é a gente colocar essas ideias, né, dialogar entre essas visões, tem que ter o diálogo, eu sempre sou a favor da síntese, a gente não pode apoiar um ponto de vista cegamente. Então, nós temos que olhar os outros pontos de vista. Se nós tivermos errado, nós temos que refazer, que rever alguns pontos, né? Tudo é passível de revisão. Tudo é passível, né? Não tem aquela coisa, eu bato o martelo. Agora, tem gente que defende isso politicamente. É como aquelas pessoas que defendem um partido político e não importa se o partido está errado. Ele quer defender. É como um time de futebol. Não importa se ele perde, eu sou daquele time. Mas na teologia não é assim, a gente não pode ter partido. A gente tem que buscar uma melhor compreensão, uma melhor interpretação daquilo que está escrito e que serve para nós e para a igreja, né, como um todo. Então, nós estamos fechando aqui, o tempo está acabando, né? Estamos aqui já falta menos de 1 minuto. Quero agradecer vocês, André, Kennedy, pela participação. Na nossa próxima aula, vai ser daqui a 15 dias. Kennedy, eu quero perguntar a você se você pode fazer a sua apresentação daqui a 15 dias. No caso, vai adiantar uma? Como é que é? Não, aí aqui seria do nosso saudoso Walterson, eu vou ficar com elas no final. Para não haver essa ruptura, aí você já pega na sequência. Entendeu? Entendi, porque a minha apresentação seria a última lá, né? Isso, aí você passa para a próxima, que é daqui a 15 dias. E eu fico